Queridos amigos, irmãos, os que estão aqui no salão de palestras do Semeador, aos amigos que nos ouvem pela rádio difusora de Catanduva e aos amigos que nos acompanham pela Rede Amigo Espírita em áudio e vídeo, muito boa noite. Que Deus nos abençoe nessa oportunidade e vamos dar início às nossas tarefas dessa noite, quando ouviremos o nosso amigo Ricardo Pinfield, que é diretor aqui da Associação Espírito Semeador, estará falando sobre a regra de ouro. Né? Dando uma informação. Na semana que vem, nós teríamos a palestra do Divaldinho, nosso companheiro lá da cidade de Votuporanga, e que não poderá estar conosco nesta ocasião, marcará uma outra data para estar conosco, em dezembro, né, Ricardo? E quem fará a palestra na semana que vem é o Dr. Júlio Fornazari, grande amigo, companheiro muito querido, conhecido da maioria, se não de todos, né? Já esteve conosco nas atividades aqui do Semeador e estará fazendo a palestra. Então, na próxima semana, 19 de setembro, Dr. Júlio Fornazari. E, encerrando o mês, nós teremos a palestra de Sueli Caldas Schubert, na última sexta-feira do mês de setembro, portanto. Vamos acompanhar. Amanhã, dá um recadinho também, lembrando do programa, né, o programa Momento Espírita, que está indo ao ar às 11 horas da manhã, por causa do horário gratuito político, né, propaganda política, vai ao ar das 11 ao meio-dia, e amanhã a entrevista será com a psicóloga Lilian Buniac. Então são esses recadinhos, além do convite para os estudos do Semeador. Os estudos acontecem às quartas-feiras, 8 da noite. Estamos estudando o livro O Consolador. Aos domingos nós estamos estudando o Livro dos Espíritos às 10 da manhã. Todo mundo adora levantar cedo. Está vindo umas 100 pessoas, mais ou menos. Brincadeira, né? E de sábado, às 9h15, nós temos o estudo. Que obra que iniciou agora, Ricardo? Está estudando, não definiu, né? Mas o estudo é com o Ricardo. Quem tem a mensagem de número 37? Opa! Então, as 1000 faces do amor. Parabéns. A diretoria pede para avisar que a semelhança do Joana de Ângeles, agora na semana seguinte tem chamado oral. Muito bem, pessoal. Vamos fazer a nossa oração. É isso, Ricardo? Vamos fazer a nossa oração para que na sequência o Ricardo inicie a sua fala. Vamos orar. Amigo Jesus, estamos felizes, Senhor, por nos reencontrarmos na seara do bem, na casa espírita, no momento de oração e de estudos, quando nós nos sentimos reconfortados, amparados pelo Teu amor, que se faz entre nós pelas vibrações saudáveis, pela boa nova que nos esclarece, ilumina e pela sustentação dos benfeitores espirituais, que alivia o nosso cérebro, o nosso cansaço físico, mental, que atenua as dores do dia a dia, que serena a alma diante de tantas dificuldades no âmbito familiar, no trabalho, na sociedade e muitas vezes no nosso íntimo, onde travamos as maiores lutas. Senhor Jesus, obrigado por nos abençoar e consoante a Tua afirmativa de que não nos deixaria órfãos, sentimos a paternidade divina
através da tua presença, Senhor Jesus, junto de nós. Abençoe ao nosso amigo Ricardo, que fará a preleção da noite de hoje, que ele seja feliz, sob os cuidados dos seus mentores e dos lidadores da divulgação do amor aqui na terra. Assim seja. Estimados amigos, irmãos de Ideal Espírita, que Jesus, o nosso adorável Mestre, permaneça a nos envolver. Como é bom, não é, reservarmos momentos como este, em que é possível nos recolhermos na casa espírita, onde nos cercamos de amigos, sentimos o envolvimento da espiritualidade, esses benfeitores, amigos espirituais, refletir um pouco mais sobre a vida, as nossas experiências, analisadas estas reflexões sob a luz do esclarecimento espírita, repensar sobre as propostas de renovação aos nossos corações. Mas sabemos que lá fora, e principalmente quando assistimos pela mídia, tantas informações que chegam, que as coisas não são bem assim. Não é? Nem sempre nós desfrutamos dessa paz, desse equilíbrio. Quantas pessoas vivendo tormentas terríveis, quantas criaturas com atitudes bárbaras. Quando analisamos um cenário internacional, então, nós registramos a guerra envolvendo povos, nações. Joana de Ângeles nos cita, nos informa, que ao longo da história da humanidade, não se passou mais de 120 anos sem que pudesse estar acontecendo uma guerra no nosso planeta. E ficamos pensando, mas por quê? Por que tanta violência? Não é? A todo momento nós registramos isso. É jornal, televisão, as informações. Algumas coisas até nos arrepiam. Não é? Outras vezes nós não acreditamos como o ser humano é capaz de fazer tais atrocidades. Quando pensamos nisso, principalmente essa questão envolvendo as guerras, nós buscamos lá no Livro dos Espíritos e nos mostra a causa, essa extraordinária obra, né, que é a principal obra espírita, de onde surgiu a doutrina. Nós buscamos na questão 742 a pergunta tratando das causas das guerras. E os espíritos superiores respondem, nos fazendo refletir, não é? Que a causa está justamente porque se prevalece ainda a nossa natureza animal inferior sobre a natureza espiritual que todos nós buscamos. Não é? E quando pensamos nesta questão, não é? Somos convidados às reflexões no nosso dia a dia. A guerra aí está. A violência, como citei há pouco, e é comum as pessoas conversarem conosco, muitas delas totalmente revoltadas. Mas como? Como isso é possível? E muitas contam os seus dramas, situações delicadas, tragédias, citando assim: olha, esse Deus que você fala, ele é injusto. O Deus que eu acreditava, não creio mais. Porque como ele permite acontecer coisas dessa natureza com o ser humano? E a doutrina espírita, ela vem nos esclarecer
com muita propriedade, não é? A filosofia espírita, esse conjunto de princípios que forma a doutrina. E sempre ressaltamos isso, não é? Porque a doutrina é essa filosofia, que independente da religião que abraçamos, ela contribui para fazer o ser humano pensar, refletir, mudar a sua postura de vida. A doutrina ela não se preocupa com o proselitismo. Somente quem bater no coração e falar que é espírita que está salvo. Não. Isso seria uma pretensão muito grande. Não é? E, na verdade, a gente, a cada momento, tem testemunhos nesse sentido, para decepção e surpresa de muitos espíritas. Porque, por meio da mediunidade, nós recolhemos apontamentos e depoimentos de tantos espíritas como nós, que já passaram para outra realidade da vida, a vida espiritual. E eles dizem assim: meu Deus, se eu pudesse ter aproveitado melhor o meu tempo, eu joguei fora tantas oportunidades de fazer o bem, hoje eu vivo os dramas que vivi aí na Terra, ainda pior, outras situações adversas. Não basta o conhecimento, é o que a doutrina nos esclarece. O conhecimento nos ajuda muito. Se eu for viajar para um outro país e eu me utilizar dos recursos que hoje nós temos, e que são muitos, na área do conhecimento, uma pesquisa que nós possamos fazer na internet, a gente obtém informações do que nos aguarda no horário que o nosso voo vai chegar, no período que nós vamos ficar estagiando por lá. E para isso a gente se prepara. Não é? Se vai estar frio, não é? A gente vai levar a roupa apropriada para aquela temperatura. Não é assim? Agora, nós, quando tomamos conhecimento dos princípios espíritas, isso tem a sua importância. Mas, na verdade, até mais importante do que o conhecimento é o coração. É o sentimento. Os espíritos superiores dizem que para a nossa evolução são duas asas. A asa da sabedoria, do conhecimento, e a asa do sentimento, do amor, da emoção. E nós, seres humanos, temos uma facilidade de excursionar, de buscar as coisas para fora de nós mesmos, na área do conhecimento. E quantas coisas maravilhosas o homem conquista. Mas estamos capengando há tanto tempo. Se nós formos até o momento em que conhecemos a mensagem cristã, não vamos nem retroagir, há 2000 anos, e nós nos comparamos hoje e falamos assim: poxa vida, eu não entendi direito o significado dos ensinos de Jesus, para ainda estar lidando com esses desafios que eu travo comigo. Ainda as minhas inclinações, as minhas reações muitas vezes, o homem velho falando forte em nós, mas procurando ser dominado, agora que nós temos o conhecimento, pelo homem novo. E quando fazemos essas reflexões, nós valorizamos ainda mais a importância de buscar fazer o bem, mudar a nós mesmos. E o Espiritismo nos traz estes esclarecimentos, nos ajuda tanto nesse sentido, e deixa claro para nós que, apesar de todos esses problemas, nunca se tem notícia de tantas causas abraçadas por tantas pessoas fazendo bem na Terra. É que, na verdade, o que se divulga é a violência, são as coisas negativas, são os problemas. E no anonimato, quantos núcleos não semeiam bem na Terra? Não é? E para isso, nós avançamos no entendimento da doutrina, pensando sobre violência, guerras, problemas, ainda que se prepondera nas nossas ações, seres humanos, aquilo que é animal em nós, mas nós também entendemos
que já conquistamos tantas coisas boas, não é verdade? Já avançamos numa boa caminhada. E onde está a felicidade? Ora, mas está falando de problema, de guerra, de desastres, etc. Onde é que está a felicidade? Nós não estamos aqui para buscar sermos felizes? Sim. É possível alcançar a felicidade? Apesar de conviver com tantas turbulências, é possível sermos felizes? O Espiritismo, mais uma vez, vem nos esclarecer. Sim, é possível. Ele nos alerta que a felicidade, a doutrina nos alerta, que a felicidade, num sentido absoluto, ainda não é desse mundo, como já nos advertiu Jesus. Mas nós podemos, sim, alcançar essa felicidade. E como podemos? André Luiz diz assim, que felicidade é sinônimo de consciência tranquila. A partir do momento que nós vamos trabalhando em nós essa renovação, essa melhoria, nós nos sentimos criaturas felizes. E vamos percebendo que a felicidade não repousa, não está na conquista dos valores materiais, como muitos pensam. E prova disso é que muitos companheiros de jornada têm tudo que se pode alguém almejar no âmbito material e são infelizes. Outros, para se livrar de problemas seríssimos, dariam tudo o que amealharam até ali. No círculo da parentela, um familiar muito querido, uma pessoa muito generosa, numa ocasião, isso há uns 20 anos atrás, sabia que eu era espírita, conversávamos, e ela vive, até hoje, um drama muito difícil, envolvendo as drogas com um dos filhos. E ela diz assim para mim lá atrás, Ricardo, olha, eu daria tudo o que temos, e criatura de muitas posses, muitos recursos, para que conseguisse tirar o meu filho das drogas. E na verdade isso representa o drama de quantos corações? Em cada família nós vivenciamos as experiências das drogas, dilacera as nossas almas. Mas a doutrina espírita nos faz entender estas questões, nos traz o esclarecimento e o consolo. Interessante que para a humanidade ser mais feliz, é importante que possamos começar a melhorar em nós esse processo. Tem uma experiência, vocês estão percebendo que mal eu falo o português, né? Eu vou me atrever aqui a falar uns nomes em inglês, que vai arrepiar um pouquinho, mas vocês exercitam até na audição a caridade, tá bom? Um dos mais respeitados empresários do século passado, ele tinha uma curiosidade nos Estados Unidos. Ele queria informações, respostas, os pontos comuns que marcavam a personalidade dos grandes homens de sucesso no mundo naquela época. Esta criatura, chamada Andrew Carnegie, meu Deus, é alguma coisa assim, tá bom? Ela então convida um jovem para fazer um trabalho de pesquisa. E ele levaria 20 anos entrevistando muitas personalidades. E o nome do jovem, Napoleon Hill, algo assim. Eu estou me referindo a um livro muito conhecido, que diz respeito, o título dele é A Lei do Triunfo. E como isso procedeu esse trabalho? Como deu origem a esse livro? Ele passou a entrevistar essas personalidades. E grandes nomes, muitos deles foram entrevistados pelo jovem. E o resultado disso, Thomas Edison, um desses nomes, Ford, Rockefeller, Roosevelt
e outros tantos. E ele foi catalogando essas pesquisas. O que tem em comum estes homens de sucesso? E nos surpreende, porque o resultado ele apresentou depois de 20 anos. E ao apresentar aquilo num formato de curso, deu origem depois ao livro. E veja, eu não estou me referindo àquilo que eu vou ler agora, eu não estou me referindo àquilo que se encontra no Novo Testamento, quando nós estudamos a vida de Jesus. Não, eu estou me referindo àquilo que representa habilidades, virtudes, conquistas de homens de sucesso. E muitas vezes essas habilidades, essas virtudes, isso ele notou que em alguns eram praticadas de forma consciente. Aqueles homens sabiam que estavam fazendo isso. Em outros, eles agiam espontaneamente de forma inconsciente. Mas o resultado representavam e foi catalogado nessas 16 leis. Olha lá o que nós encontramos. Confiança em si mesmo. Estes homens, para ter sucesso, tinham confiança em si mesmo. Eram homens entusiasmados com a vida. Tinham autocontrole. Eles adquiriram o hábito de fazer muito mais do que as pessoas comuns faziam nos seus desafios, do que a obrigação. Uma das outras leis, dessas 16, é a lei de cooperação. Sem a cooperação é impossível eles alcançarem o sucesso. Tolerância compõe esse conjunto de leis. A importância da tolerância. E fecha com essa regra de ouro que tratamos na nossa reflexão da noite, e que ele diz assim, que a regra de ouro é fazer aos outros aquilo que quer que os outros possam fazer para nós. E aí nós vamos viajar, não é? Há 2000 anos, e vamos, em contato com o Evangelho de Jesus, identificar estes mesmos pontos em forma de leis, que está lá no livro A Lei do Triunfo. E nós relembramos Jesus. Amai a Deus e ao próximo como a si mesmo. Mas isso já está lá no Evangelho, não é? E somos convidados a refletir sobre isso. Mas nós falamos em mudar o mundo. É fundamental que a gente possa mudar a nós mesmos. É fundamental. Um jornalista, ele, certa ocasião, essa história tem algumas versões. Tem o jornalista, tem o cientista, tem o professor. Como eu já conheço essa história, já faz um bocado de tempo, e lá atrás eu li que era um jornalista, eu vou seguir com essa versão, tá bem? Mas o contexto e a ideia e o fundo moral é o mesmo. Esse jornalista tinha um desafio. Ele tinha que entregar, aquela época era máquina de datilografia, não tinha computador, mas ele tinha que entregar aquela pauta bonitinha para o jornal. E tinha horário para isso. E ele chega em casa, não conseguiu fechar, o desafio era consertar o mundo, resolver os problemas do mundo, esses mesmos problemas que inicialmente eu falei aqui. E ele então, no seu gabinete de trabalho em casa, coloca um papel, a lauda ali, digita, datilografa, não dá certo, joga fora, e outra vez amassa e vai para o lixo. E era hábito naquele momento o seu garotinho de 7 aninhos querer brincar com ele já estava em casa, o menino não entendeu que aquele dia ele tinha que cumprir uma tarefa que não deu conta. E ele tinha que terminar. Aí então o menino vem, mais um pouquinho filho, mas as ideias não surgem, ele avança tentando a inspiração e não tem. Até que o menino novamente vem, cada vez que o menino entra no escritório dele ali, ele se desconcentra e fica mais difícil essa inspiração. Ele tem uma ideia, ele apanha um mapa mundi que tinha ali, ele picota, recorta esse mapa mundi e fala, vem cá filhão, você gosta de quebra-cabeça, papai sabe disso, eu ainda tenho mais uns minutos para terminar a tarefa do papai, vamos na sala. E ali esparrama aquelas peças, não é?
aqueles recortes. Monta esse quebra-cabeça, papai. Hora que você terminar, você me chama. Tranquilo, resolveu o problema. Voltou para o gabinete de trabalho e falou, até eu terminar esse trabalho aqui, esse moleque não vai conseguir de jeito nenhum, impossível. E para sua surpresa, não passou 20 minutos, o moleque veio saltitante, papai, eu consegui, eu montei. O homem quase teve um infarto. Não é possível. Conta de não entendia nada, mas eu virei do outro lado, montei, fui colocando os recortes aqui, a fita, e tá aí, tá montado, pai. Eu consertei esse quebra-cabeça pelo homem. Pum, eureka. Descobriu. A inspiração estava aí. E ele então envolve o menino, beija, não podia voltar naquele momento para o gabinete de trabalho, mas ele permanece até que o menino agora cansa e vai deitar, e ele volta, e a inspiração veio. Para consertar esse problema todo do mundo, tanta guerra, tanta coisa. É a tese que ele escreveu, é a matéria que ele escreveu com grande sucesso. É consertar o homem. Nós não damos conta de consertar esse mundo, mas nós podemos começar esse ensaio por nós mesmos. Não é isso que a doutrina espírita nos pede? Não é isso que o Evangelho nos pede? Não é isso que foi registrado nessa experiência com os homens de grande sucesso? Estes homens com essas características e principalmente essa regra áurea de poder fazer aos outros o que gostaríamos que fizessem a nós. Nós passamos por aqui como viajantes. Temos tanta coisa para aprender. Uma figura ímpar que representa tão bem fazer o bem aos outros é Bezerra de Menezes. Não é? Agora, finzinho do mês passado, não é? Nós comemoramos a sua data de nascimento. Ele que nasceu lá no Ceará. Não é? E este homem, esse médico do povo, esse médico dos pobres, esse médico de todo o coração, sofredor, e que tanto consolou a tantas criaturas, ele, na verdade, tem alguns momentos especiais na espiritualidade. E uma vida exemplar por aqui, como um legítimo cristão. E quando ele retorna do lado de lá, fruto, consequência dessa vida regrada, não é? Por esses princípios cristãos, é feita uma festa para ele na espiritualidade. Primeiro, quem o recebe, é o primeiro momento de felicidade que ele tem do lado de lá, é ser recepcionado por Celina, que é uma alma tão querida, que ele tem tanta gratidão, alma da sua alma. E ali, ele acolhido por Celina, o primeiro momento de felicidade na espiritualidade. Mas em seguida, ele se readaptando, não é? Ele então recebe ali o carinho dos amigos que até então conviveram com ele na terra. Seja bem-vinda, Bezerra, seja bem-vindo, amigo. Tantos companheiros que na lide espírita, profissional, homens de valor, que lá estavam numa condição confortável, abraçando, dando as boas-vindas a esse coração. E por fim, ele é convidado a poder assistir, do lado de fora do aposento que ele estava, uma multidão. E essa multidão com hinos de gratidão, agradecendo a Dr. Bezerra tudo aquilo que ele fez a estes corações. Obrigado, Dr. Bezerra. Eu devo a minha vida, a minha lucidez ao Senhor. Obrigado, Dr. Bezerra. O Senhor me atendeu em momentos que eu queria tirar a própria vida. Obrigado. Tantos episódios, tantas situações, muitas. E não é por acaso. Conta o nosso querido irmão Jacó, no livro Voltei, psicografia do nosso Chico Xavier, uma obra que eu recomendo a leitura a todos. Quem não leu não sabe que está perdendo. É uma obra extraordinária. Não é por acaso que ela foi considerada
as principais obras do século passado, obras espíritas do século passado, uma pesquisa que foi desenvolvida. E irmão Jacó, nesse livro, ele conta suas experiências de espírita que ele foi no mundo espiritual. Nós conhecemos a experiência de André Luiz? Conhecemos. Mas André Luiz não tomou contato com a doutrina espírita. Quando nós lemos o depoimento, as experiências de irmão Jacó, nós somos surpreendidos. Ficamos encantados. Ao mesmo tempo, é uma advertência a cada um de nós. Porque mesmo ele tendo sido presidente da Federação Espírita Brasileira, mesmo ele tendo deixado todo o seu patrimônio à causa espírita, ele passou apertado lá de lá, com seus desafios, as suas lutas. Um convite a cada um de nós. Mas ele faz uma referência nesse livro a Bezerra de Menezes, que Bezerra, ao desencarnar, depois dessa recepção, adaptação no mundo espiritual, ele recebe a notícia que tal a hierarquia que ele tinha alcançado, agora ele fora convidado a seguir para planetas felizes e não mais permanecer na psicosfera da Terra, que ainda prevalece a dor, o sofrimento, os desafios, as lutas, já a caminho da regeneração como nós estamos. Mas ainda o mal está presente. E ele então implora a Maria Santíssima que possa intervir, os espíritos que são caros ao seu coração, que possa pedir a estas grandes almas que pudesse conceder, por misericórdia, a oportunidade dele continuar envolvido com a terra, enquanto ainda houvessem corações aqui sentindo e passando por sofrimento. Ele foi atendido. Ele renuncia às altas esferas da espiritualidade, mundos mais felizes, e continua entre nós, espiritualmente atendendo tantos pedidos, não é mesmo? Lógico que não é ele que atende todo mundo que pede, mas a espiritualidade atende em falanges em nome destas grandes almas. Senão ele estava enrolado, ele não tinha mais nada para fazer, para aprender, para crescer. Não é? Mas são nomes, são equipes, são falanges que atuam em nome dele, que são espíritos tão evoluídos, que agem como agiria Bezerra, mas sempre com o carinho, a ternura, as vibrações, o pensamento dessa grande alma. E pensamos em tudo isso e somos convidados a voltar lá em Jesus. Amai a Deus e ao próximo como a si mesmo. E o que nós estamos fazendo? Será que nós já ganhamos essa consciência de fazer aos outros aquilo que gostaríamos que os outros fizessem a nós? É uma luta nossa, né? Às vezes a gente se apanha com crises de egoísmo extremo, né? Quando nos damos conta, nós falamos, meu Deus do céu, o que eu estou aprendendo? Mas o que está valendo isso? Olha, não pensei na criatura que está ao meu lado, né? Fui egoísta. E aí rapidamente a gente vai se reequilibrando. Mas é um processo. Nós não nos transformamos com o estalar dos dedos. É um processo contínuo, não é? E para isso é fundamental que a gente tenha vontade, esforço e da nossa parte possamos nos empenhar. Nós não podemos mudar o mundo, como falamos há pouco, mas nós podemos começar a mudar a nós mesmos. E é possível. No livro Cartas de uma Outra Vida, é um lançamento de William Sanches. Ele comenta diversas cartas. E uma delas eu achei muito interessante. Ele utiliza-se de um pensamento da escritora Adélia Prado. E ela diz assim: acho que tudo o que acontece é feito para a gente aprender
cada vez mais, é para ensinar a gente a viver. Um pensamento assim, bastante simples, né? E que nem sempre a gente reflete na sua profundidade. Porque é bem isso que a doutrina espírita tem procurado nos ensinar. Não é? Acho que tudo o que acontece é feito para a gente aprender cada vez mais. Mas não é isso que nós estamos aprendendo? Não é isso que o Espiritismo tem nos mostrado? Quando nós passamos por provas difíceis, por experiências amargas, quando perguntamos assim e questionamos, mas por que comigo isso? E por que não conosco? O que nós temos de especial? O que nós somos melhores do que os outros? Aquilo que está ocorrendo conosco, nós imploramos para que pudéssemos ter experiências, muitas vezes amargas, que isso nos ensina a viver. Acho que tudo o que acontece é feito para a gente aprender cada vez mais. É para ensinar a gente a viver. Quando pensamos sobre isso, e muitas vezes a gente logo relata experiências nossas envolvendo sofrimento, experiência mais amarga, mais difícil, nós buscamos uma historiazinha que reflete bem o entendimento espírita. No livro Crônicas de Além-Túmulo, o nosso querido Humberto de Campos conta uma história já conhecida por muitos das cruzes. Sim, uma senhorinha, ela passa por maus bocados, experiências difíceis. Ela perde familiares queridos, ficou viúva, as suas joias raras, os filhos, ela também em acidente perdeu, se despediu deles. E problemas seguidos de problemas. E ela suplica, pede ao alto, aos céus, que possa o seu anjo da guarda poder aliviar a sua cruz, tornar mais leve essa cruz tão pesada. Ela só conhecia o sofrimento nos seus dias na terra. E ela então, agora, no sono, ela se vê numa região maravilhosa. Ela entendia como sendo o paraíso, uma região bonita do mundo espiritual. E ela se depara com um anjo, um espírito superior. E numa sala ampla, esse espírito dá as boas-vindas a ela. Olha, suas preces foram atendidas, minha irmã. E você que realmente passa por situações tão difíceis, que tem uma cruz tão pesada, e você tem suplicado para que essa cruz possa ser aliviada, você foi atendida. Você vai escolher uma dessas portas, se adentra uma sala enorme e escura. Ali estão todas as cruzes de quem está dormindo lá no mundo. Enquanto dorme e repousa, essas cruzes são postas aqui. Quando eles despertam, essas cruzes voltam para o ombro de cada um. E ela fica feliz, em estado de graça. Ela adentra, ela vai, pega uma cruz, ela fala, eu não, ô louco, isso aqui é mais pesado que a minha. Ela pega uma outra, coloca, ajusta, essa ainda incomoda, essa estava desajeitada, até que depois de experimentar, ela encontra uma levinha. Ela falou, caramba, essa daqui muito melhor do que todas as outras que eu experimentei. É essa. E ela sai naquela sala, o anjo está aguardando ali. Escolheu? Escolhi. É essa. Como Deus é bom. As minhas preces foram atendidas. Ele falou, tem um fato curioso. Dá uma olhadinha, porque em cada uma dessas cruzes está o nome de quem pertence na terra. E para surpresa dela, eu não preciso nem responder o que estava escrito lá. Não é? As nossas cruzes, mesmo que possamos entender que elas são muito pesadas, elas não são. Em muitas circunstâncias, nós as tornamos mais pesadas do que elas são. Porque nós estagiamos aqui para ter algumas experiências, passar por algumas provas. Isso está sob medida. Está dentro daquilo que está programado. Agora, o que ocorre é que por rebeldia nossa, por inconformação nossa, nem sempre nós sabemos lidar com estas experiências.
E ali a gente adiciona, por inconformação, por rebeldia, por não aceitação, uma dose a mais naquilo que já tinha um determinado peso. E aí a cruz fica mais pesada ainda. Mas nós podemos administrar nessa via crucis nossa. Como é que a gente lida com isso? Como é que tem sido a nossa experiência? Não é o acaso que nos matricula no lar que nos recebe. Não é o acaso que nos reúne no círculo de amigos que nos são caros. Não é o acaso que nos convida a refletir pelo prisma de uma doutrina espírita como nós hoje desfrutamos e o fazemos. Não é por acaso. Nós, em vez de reclamar, o nosso compromisso é agradecer. Quando nós notamos que ainda existe guerra, existe problema, existe tantos corações endurecidos, nós temos a obrigação de fazer uma viagem agora, não para fora, mas para dentro de nós mesmos, para nos conhecer melhor. Porque nós já reencarnamos tantas vezes descuidando disso. E agora é o nosso momento. Essa existência nós não temos o direito de jogar fora. Será que essa regra, sinalizada há 2000 anos, para que a gente possa fazer aos outros o que gostaríamos que fosse feito para nós, ela está na pauta, sendo vivenciada por nós no nosso dia a dia? Possamos refletir sobre isso. Que Jesus nos abençoe. Vamos acompanhar a prece do nosso querido Luiz. Vamos nos preparar para, daqui a alguns instantes, adentrarmos a sala de passe e ali recebermos os fluidos tão necessários para o nosso refazimento. Relembremos nesses instantes uma pequena história de Jesus quando ainda era menino. À tarde chegara calma, tranquila. Maria, carregando Jesus no colo, tendo ao seu lado o esposo José, adentrava um dos templos daquela região para fazer as suas preces. Um dos sábios que ali estava, de nome Simeão, solicitou que pudesse carregar Jesus no colo por alguns instantes, enquanto Maria e José faziam suas preces. Aproveitando daquela oportunidade e conhecendo tudo sobre a vinda de Jesus para transformar esse mundo, perguntava em voz alta: Menino Jesus, como tu haverá de transformar esse mundo se não és filho de nenhum rei? Menino Jesus, como haverá de transformar esse mundo sendo trazido através de uma família simples, em uma região tão pobre, tão sofrida? E fazia várias indagações, e a cada indagação, Jesus batia com a sua mãozinha no peito. Simeão nada entendia, nada entendeu.
Os anos se passaram, Simeão desencarna e do plano espiritual acompanha toda a trajetória de Jesus. E lá do mundo espiritual foi capaz de entender as batidas que Jesus dava sobre o coração, que ele seria capaz de transformar esse mundo, que ele haveria de transformar esse mundo através do amor. Só o amor é capaz de transformar as pessoas, é capaz de nos transformarmos, é capaz de nos transformarmos em homens, no sentido nominal, melhores. E assim, seremos capazes também de transformar esse mundo, no qual cada um de nós temos uma responsabilidade. Que a mensagem do Mestre Jesus, desde menino, desde criança, possa nos ajudar a entender a necessidade urgente de trabalharmos no amor. Sê conosco, Mestre, por muito e muito tempo ainda, dando-nos paciência necessária, compreensão necessária, inteligência necessária, hoje e sempre. Que assim seja.